Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Bom, agora nós iremos entrar no estudo da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos à leitura da Palavra de Deus. Apocalipse 3, versículo 14 ao versículo 22. Sétima carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, aí fizemos a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14 ao 22, que fala da sétima carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia significa juízo dos povos, que é a última carta das 7 igrejas que estavam na Ásia. Essas cartas são cartas proféticas. O livro de Apocalipse, capítulo de número 2, diz no versículo de número 19, aliás, Apocalipse 1, verso 19, diz assim: Escreve as coisas que tem vistos, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então o livro de Apocalipse é um livro profético, ele é o espírito de profecia, e ele revela as coisas que já eram na época de João, porque ele estava lá na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus. Apocalipse 1, verso 9: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, João, o profeta, ele estava ali por causa do testemunho de Jesus na ilha de Patmos por volta do ano 96 da era cristã, onde ele teve a visão do Espírito de Profecia, o livro de Apocalipse. Porque em Apocalipse capítulo 19, diz que o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia. Nós encontramos aqui Apocalipse 19, versículo de número... diz aqui, 19, versículo de número 10. E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então João, ele já tinha o testemunho de Jesus, e por isso
que o livro de Apocalipse é considerado o próprio testemunho de Jesus, porque o próprio Senhor Jesus, ele testifica através deste livro. Isso está em Apocalipse 1, verso 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tens visto. Então nós percebemos aqui no livro de Apocalipse que ele é o próprio testemunho de Jesus. Então o espírito de profecia da Igreja de Deus é o conhecimento do livro de Apocalipse e a correta interpretação desse livro. Este livro, ele já foi fechado. No último capítulo diz que não pode mais acrescentar nada a ele e nem tirar dele, né? Porque se alguém acrescentar alguma coisa ao livro de Apocalipse, as pragas de Deus serão acrescentadas sobre esta pessoa. E se alguém também tirar do livro de Apocalipse, será-lhe tirado a parte da árvore da vida. Então, o livro de Apocalipse ele é completo, suficiente, juntamente com os demais livros canônicos da Bíblia, para a verdadeira salvação, um verdadeiro conhecimento da salvação. Neste caso, então, meus queridos ouvintes, o livro de Apocalipse é o próprio testemunho de Jesus, o Espírito de profecia. Então, analisando a leitura que nós lemos das 7 cartas, mais especificamente a última carta de Laodiceia, nós podemos notar de forma muito clara que esta igreja, a sétima era, ela é uma igreja que tem só repreensões da parte do Senhor Jesus. Mas nós não vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo qualquer advertência aos que fazem parte da sétima carta ou da sétima era da igreja, porque essas cartas que foram escritas no livro de Apocalipse para cada igreja, elas são cartas proféticas, elas representam os 7 períodos da igreja de Cristo, desde os dias apostólicos até os dias de hoje. Então a igreja ela viveu situações similares na história a que as igrejas que estavam na Ásia. Essas igrejas realmente existiam, eram igrejas congregacionais, elas não estavam ligadas a nenhuma associação, a nenhuma sede humana ou organização humana. Essas igrejas eram independentes, congregacionais e tinham como cabeça o Senhor Jesus Cristo. E cada uma delas recebeu uma carta da parte de João, do qual Jesus Cristo mandou que ele enviasse. E estas cartas, elas tinham da parte do Senhor Jesus Cristo advertências, aconselhamentos, elogios do que estavam vivendo a situação dessas igrejas. Como o Senhor Jesus Cristo tem os 7 Espíritos, que são os 7 olhos de Deus que discorrem sobre a terra, os 7 Espíritos de Deus, né? Ele tem conhecimento, ele sonda os corações e ele sabia exatamente as obras de cada uma dessas igrejas. Nós podemos notar nitidamente que em cada carta ele fala: eu sei as tuas obras, eu conheço o teu trabalho. Então Jesus, ele não precisa ser notificado do que está acontecendo com cada pessoa ou com cada igreja, porque ele sabe a situação que cada um vive. E ele sabia qual seria a situação da sua igreja nos últimos dias, que é a sétima era, a era de Laodiceia, juízo dos povos. Tanto que ele já começa esta carta dizendo: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Ele começa com Amém. Amém é normalmente uma expressão de término. Então é a última era da igreja, não vai haver outras eras, é o último período da igreja. E essa igreja, a última era da igreja, ela acumulou os defeitos das demais eras da qual ela viveu. O nicolaísmo, que era a disputa de poder dentro do clero, a questão do caminho de Balaão, aqueles obreiros que iam após interesses financeiros e tropeçavam na palavra, a respeito de Jezabel, um poder anticristão que surgiu de dentro da igreja e que perseguia os sinceros e queria instituir a sua idolatria, a respeito também
dos que se dizem judeus e não são, a sinagoga de Satanás. Jesus menciona 2 vezes isso, também a respeito dos inimigos da igreja. Ele fala em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 9: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, na igreja de Esmirna, mas tu és rico, e há blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então essas igrejas também sofriam o assédio e a perseguição daqueles que se diziam judeus, mas eram sinagoga de Satanás, eles estavam mentindo. Em Apocalipse capítulo 3, verso 9, na igreja de Filadélfia, que é a 6ª era da igreja, ele diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adoram prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Então Jesus ama a sua igreja e ele faz com que então esses que se dizem judeus e não são, estão mentindo, venham a reconhecer verdadeiramente que ele ama a sua igreja. Então a igreja, ela passou por muitos tipos de perseguições, muitos tipos de armadilhas, a frieza espiritual. Agora Jesus vem falando sobre a frieza espiritual para a igreja de Laodiceia. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Então a igreja hoje, ela está numa situação muito lastimável, segundo esta carta de Apocalipse, porque ela não reconhece a sua própria situação miserável. Ela, achando que está boa, que tem tudo, que está completa, na verdade, Jesus diz que está cega, pobre e miserável. Então, quão importante nós ouvirmos o espírito de profecia, que é o livro de Apocalipse, para nós aceitarmos verdadeiramente a direção do profeta da igreja, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o profeta, último profeta da igreja, porque ele não morreu. Um ministério profético só pode passar para outro profeta quando esse profeta morre. Como Jesus Cristo está vivo e vive para sempre, hoje ele é o cabeça, Moisés da igreja, é o profeta da igreja, e ele profetiza através do livro de Apocalipse e dos ensinamentos dos profetas, que era o Espírito de Cristo que estava nos profetas, diz o livro de Pedro. Então é muito importante nós ouvirmos a palavra de amor que o Senhor Jesus Cristo nos dá, nos aconselhando. E nós vemos claramente em Apocalipse capítulo 3, na igreja de Laodiceia, esta carta, que não existe nenhuma advertência de perseguição para os servos de Deus. Interessante isso, porque no livro de Apocalipse, nas 7 cartas, quando houvesse alguma perseguição, quando houvesse alguma iminente perseguição que a igreja sofreria, Jesus ele adverte, ele fala, vai ser perseguido, vai ser colocado à prova. Nós vemos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, na igreja de Esmirna, ele fala no verso 10, não temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, nesta era, da era de Esmirna, foi uma era amarga, porque até a mirra, que é a palavra do qual significa Esmirna, é um composto de uma árvore que serve para embalsamar corpos e é amargo, enfim. Isso representando que esta era seria a era onde a igreja seria duramente perseguida. Corresponde desde o ano 200 até o ano 313, o período de perseguições de 10 imperadores que moveram perseguições implacáveis contra os cristãos, lançando eles nos lugares ali dos romanos, onde eram as arenas, né? Onde eram ali as feras soltas e os cristãos eram devorados, alguns eram queimados. Nero César, ele pegou e acusou os cristãos de terem sido responsáveis por Roma ter pegado fogo e colocou os cristãos como postes untados como luminárias nos postes untados de breu e de óleo, e
tacou fogo nos nossos irmãos do passado, e eles bravamente enfrentaram essa situação de perseguição e já vem sendo advertida pelo Espírito de profecia, o Apocalipse, que eles sofreriam esta perseguição nesta era. Nós vemos também a terceira carta à igreja de Pérgamo, fala da fiel testemunha de Cristo, no verso 13, de Apocalipse capítulo 2. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, mas nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então nós vemos Antipas aí, uma fiel testemunha do Senhor Jesus, que foi morto e testemunhou sobre o Senhor Jesus. Ele foi um mártir. Então nós vemos mártires aqui também na era de Pérgamo. Na era de Tiatira, nós vemos aqui também um poder idólatra chamado Jezabel, que forçava e constrangia os servos de Deus a comerem do sacrifício da idolatria, né? Mais uma vez, também na igreja de Tiatira, foi um período negro da história, conhecido por Idade Média, onde aqueles que queriam obedecer à palavra de Deus eram duramente perseguidos, levados para calabouços, tribunais, e eram muitas vezes mortos, torturados e despojados dos seus bens, expulsos, presos, enfim, esse período conhecido na história como Idade Média. E essa carta ela fala exatamente deste poder comparado a uma mulher que foi profetisa, falsa profetisa, Jezabel, e essa falsa profetisa ela acabava fazendo com que os servos de Deus fossem enganados e comiam do sacrifício da idolatria. E eles também eram constrangidos, né, porque Tiatira significa sacrifício de contrição, né? Eles eram constrangidos, muitas vezes não faziam porque queriam, mas tinham medo de morrer. Mas aqueles que fossem fiéis, o Senhor Jesus Cristo promete aqui: ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações. Então, promete aqui dar poder sobre as nações restantes do milênio, para governar como reis e sacerdotes sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. Sereis reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, verso de número 10. Mas, querido ouvinte, onde houvesse necessidade de advertir pelo Espírito de profecia o testemunho de Jesus, o Senhor Jesus Cristo advertia de perseguições. E a última era, que é a era de Laodiceia, não há nenhuma advertência de perseguição para a igreja. Pelo contrário, porque a igreja estará numa situação muito cômoda, rica, tem hoje com muitos templos luxuosos, enfim, né? Ela exatamente estaria numa posição tranquila e não teria consciência da sua própria condição, tal qual o Senhor Jesus faz aqui a advertência: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, no período quando Jesus estiver próximo de voltar à terra, a situação de muitas pessoas é uma situação deplorável, uma situação de que não está enxergando a sua própria condição espiritual. Tanto que o Senhor Jesus Cristo fala que a sua vinda vai pegar muitas pessoas de surpresa. Imagine você, meu querido ouvinte, se a igreja estivesse sendo perseguida. Quando a igreja está sob perseguição, ela está avivada, ela está realmente num estado espiritual muito, muito bom, porque Paulo mesmo diz: quando estou fraco, aí estou forte. Quando estou sendo perseguido, aí que eu estou forte, né? Então o cristão ele vigia mais quando ele está sob alerta, quando ele está realmente sendo perseguido. E nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo diz que quando ele voltar na sua vinda, a sua vinda será como um laço sobre todos da terra, né? Vai pegar muita gente desprevenida. Por quê? Porque a situação vai estar muito tranquila.
Tanto é verdade que o Senhor Jesus Cristo faz uma comparação da sua vinda com a parábola das 10 virgens. Vamos ver ali a parábola das 10 virgens, se encontra no livro de Mateus capítulo 25, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomam as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Muito bem. Aqui diz assim: E tardando o esposo, olha lá, houve uma tardança, tosquenejaram todas e adormeceram. Então, com a tardança do esposo, houve um sono sobre elas e elas adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para bodas, e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então nós vemos a situação que o Senhor Jesus Cristo compara, como vai estar as virgens, né, representando aqui a igreja, na proximidade das bodas do Cordeiro. Elas vão estar tosquenejando. Percebe aí, ouvinte, que se a igreja estiver tosquenejando, certamente não está havendo perseguição, porque ninguém vai dormir numa perseguição. Então, aqui está mostrando ao contrário, que a igreja, por ocasião do retorno de Jesus Cristo, ela vai estar dormindo. Tanto as virgens prudentes, aquelas que tinham azeite na lamparina, como as imprudentes. Elas só vão notar se estão preparadas ou não quando der o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite é um acontecimento profético que vai se dar no nosso planeta, que vai demonstrar claramente que estamos perto do fim. Este acontecimento profético é o Armagedon. Isso é explicado ali no Apocalipse capítulo 16, com a taça que é derramada sobre o rio Eufrates, e aí a ira das nações, as nações ficam iradas, uma grande guerra que vai haver por causa da cidade de Jerusalém, por causa do Oriente Médio, e este acontecimento profético vai abalar todo o mundo, vai haver uma angústia no mundo, não é uma perseguição, é uma angústia devido a essa grande guerra, e neste período nós vamos saber que realmente Jesus está às portas, ele está para voltar. Mesmo porque nesse período, diz a palavra de Deus, que os servos de Deus eles vão ser vencedor. O período de perseguição contra a igreja, o período mais implacável de perseguição contra a igreja, foi o período dos 1260 dias, profetizado lá em Daniel capítulo de número 7, em que a ponta pequena perseguiria os santos do Altíssimo por 1260 dias. Em Apocalipse 13, da besta que surgiu do mar, esta besta, ela tem uma imagem e ela perseguiria também os santos do Altíssimo por 1260 dias, que são 42 meses. Este período já se cumpriu na história, ele cumpriu dentro da história do período 538 da era cristã até o ano de 1798. Foi um período em que a igreja foi duramente perseguida. E este período, então, já foi concluído. Após esse período, a igreja ela entra novamente numa era de ter que profetizar a muitos povos, línguas e nações. Isso está em Apocalipse capítulo 10. E aí diz no verso de número
10 e 11 do Apocalipse 10. Tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Então, quando a igreja ela saiu desta perseguição dos 1260 dias, que terminou por volta do século XVIII, ela entrou num período já exatamente da era de Filadélfia, porta aberta, abriu-se uma porta. Foi quando a grande nação americana abriu a porta para todos os peregrinos que vieram da Europa, que quisessem desfrutar de liberdade religiosa. Então, no século XVIII, eles migraram em massa para os Estados Unidos e ali tiveram liberdade religiosa. E a igreja, então, passou a ter a palavra de Deus doce como mel, mas se tornou amargo, porque ela teria ainda a incumbência de pregar a palavra de Deus. Por volta do século XVIII, iniciou-se novamente a pregação da palavra de Deus aos continentes novos, né? América do Central, América do Sul, Austrália, enfim, a igreja ainda teria que levar a palavra da verdade, o espírito de profecia, o livro de Apocalipse e os profetas a muitas nações, línguas. Esta seria a incumbência da igreja. Só que neste período, a igreja não vai mais sofrer, segundo o livro de Apocalipse, que é o testemunho de Jesus, nenhuma perseguição aos moldes, como foi no período dos 1260 dias. O livro de Apocalipse, capítulo de número 17, fala assim, no verso de número... Aliás, capítulo de número 19, diz que aqueles que estão com Jesus Cristo serão vencedores, diz assim, verso de número 13. Estava vestido em sua veste salpicada de sangue, o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu vestido e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o Senhor Jesus, ele vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E em Apocalipse capítulo de número 17 diz assim, sobre os exércitos da besta e destes reis, verso 12 em diante, de Apocalipse 17. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, agora, neste último período, a 7ª era da igreja, os que são eleitos e fiéis vencerão juntamente com Jesus, porque ele é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Então a igreja vai ser triunfante, já não vai ser como foi no período dos 1260 dias, que se alguém vos levar a cativeiro é necessário que vá. Se alguém vos entregar a espada é necessário que seja entregue para ser morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então esse período de 1260 dias, que cumpriu na história, como já falei, do ano 538 da era cristã a 1798, foi um período que a igreja provou a sua paciência, que ela provou a sua fé, onde vários mártires da igreja de Deus foram entregues devido ao testemunho de Deus, devido ao testemunho da palavra. É um período que Jesus mesmo falou que muitos matariam os cristãos cuidando de estar fazendo um serviço para Deus. Quer dizer, as pessoas achariam que matando uma pessoa de Deus, os verdadeiros crentes de Deus, estariam fazendo um serviço para Deus. Foi esse período em que a igreja sofreu muita perseguição. Mas este período já passou, e a Bíblia agora, através da carta do Apocalipse, através da parábola das 10 virgens,
nós vemos que não vai mais haver uma perseguição aos moldes profetizados dos 1260 dias contra a igreja. Hoje o perigo está exatamente da tranquilidade, da liberdade religiosa, até mesmo respaldado pela Constituição Federal, onde nos dá o direito e livre expressão da nossa religiosidade. Hoje nós não podemos ser perseguidos pela nossa fé, estaria contra a Constituição do próprio país, né? Seria um preconceito religioso. Então, hoje nós temos liberdade para expressar a nossa fé. E assim, tudo indica, como diz a era de Laodiceia, juízos dos povos, indiferença dos povos, que assim ficará até a vinda de Jesus. Exatamente por essa liberdade religiosa é que o crente não vigia, ele cai na frieza espiritual, ele não examina a palavra de Deus com mais intensidade e acaba sendo enganado e acaba realmente caindo na frieza espiritual. E quando Jesus voltar, vai pegar muitas pessoas desprevenidas. Por isso que diz: bem-aventurado que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu. Isso está em Apocalipse capítulo 16, quando Jesus fala a respeito do Armagedon. Apocalipse 16 fala no verso 14 ao 16, diz assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Então, falando sobre o Armagedon, essa grande batalha, agora o Senhor Jesus Cristo fala no verso 15: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, e guarda os seus vestidos, para que não ande nu, olha lá, e não vejam as suas vergonhas. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então aqui já é o derramamento da sexta praga, da sexta taça. Aí vem a sétima taça, verso 17: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo no céu, no trono, dizendo: está feito. Então esta taça é derramada no ar, onde estão os espíritos imundos, que eles habitam nas regiões dos ares. Então a última praga, a última taça é destinada a eles, pois Satanás será preso literalmente, né, numa prisão, no abismo. O abismo é a profundeza dos mares. 50 versículos de Gênesis e Apocalipse, todas as vezes que menciona a palavra abismo, está ligada ao mar, às profundezas do mar. E isso vai ocorrer com Satanás. Ele vai ser tirado de circulação para que não engane as nações. O objetivo exatamente da sua prisão é para não enganar as nações que vão restar. Porque em Zacarias capítulo 14, verso 16, diz que os restantes das nações irão de ano em ano adorar o Senhor, lá o Rei, e celebrarão a festa das cabanas. É uma festa para gentios, que esta festa tem um objetivo de aprender a palavra de Deus ali em Jerusalém. Esta festa vai ter lugar durante o milênio e ela só vai ter validade se for comemorada na cidade de Jerusalém. A festa que é mencionada profética no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 16. Maravilhoso, ouvinte, é o que nós vemos os profetas, o testemunho de Jesus, realmente profetizar sobre este período áureo em que Jesus será rei sobre a terra. Naquele dia será o seu nome, e ele será rei sobre a terra. Ele vai tocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, no momento em que Israel estará passando por uma grande angústia, ali cercada pelas tropas dos inimigos de Israel. O Armagedon vai ser exatamente esta terceira e última batalha, né? Nós vamos ver então ali cumprindo-se que Jesus Cristo vem e toca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Neste momento se dá o arrebatamento, o encontro da igreja com o Senhor Jesus nos ares, nas nuvens. O arrebatamento ocorre dentro do espaço terrestre, e dali o Senhor Jesus desce, né, sobre o Monte das Oliveiras e estabelece o seu reino milenar de 1000 anos
sobre a face da terra. E este período, quando Jesus estiver voltando, a igreja ela estará sendo protegida miraculosamente por Deus, pelos anjos de Deus, desta destruição que vai haver sobre o planeta. Então é muito importante nós nos entregarmos a Deus, crer na palavra de Deus, guardar as nossas vestes, como o Senhor Jesus Cristo diz, para não andarmos nu, ungir os nossos olhos com o colírio da verdade, que é a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, para que nós possamos andar dignamente e naquele dia as nossas lamparinas estarem cheias do azeite para nós encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Nosso ouvinte deve, então, crer na palavra de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso único mediador entre Deus e os homens, e Ele é suficiente para nos dar a salvação. Ele é o nosso mediador. Por isso, nós devemos crer. Que Deus abençoe a audiência dos nossos ouvintes, que eles possam realmente ser, cada um de vocês, ser edificados na verdade do Espírito de Deus, que o Espírito Santo é o Espírito de verdade, que habita com cada um de nós que cremos na verdade, e isso venha a ser de coroa para a vida eterna para cada um de vocês. É este o nosso voto. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa A Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.